Graças a Deus por isso. Queridos, nós queremos compartilhar uma palavra, algo que Deus falou no nosso coração durante esses dias. E o tema que eu coloquei foi 4 pontos para termos uma família estruturada, como está na palavra de Deus. Boa noite, a paz do Senhor. A gente vai começar lendo Colossenses 3, de 18 a 21. Em Colossenses 3, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. 21. Pais, não irritei os seus filhos, para que eles não desanimem. Queridos, quando você lê esse versículo, nós separamos esses versículos, na realidade, em 4 pontos chaves, para que nós possamos ter sucesso com a nossa família. Né? Sei que o culto de casais, mas a gente quer falar a respeito de família. Então, a gente vai tratar várias áreas. Vai tratar o marido, vai tratar a mulher, vai tratar o filho e como os dois devem educar o filho. São pontos, assim, bem radicais, como a Samira leu, né? Então, o primeiro ponto. O amor do marido pela esposa. Baixa um pouquinho que está alto aqui, Everton. O amor do marido pela esposa. Em Efésios 5:25 diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar das águas por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. E sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Porque quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Queridos, esse amor que nós estamos falando de amor no casamento, né? A Samira falou não é qualquer amor, né? Aquele amor ágape. É o amor da igreja, é um amor sacrificial de Deus para com o homem. Não é uma simples paixão, é amor. E aí quando você lê o significado do amor, você sabe que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Ele é uma decisão na nossa vida. Que nem eu decidi amar a Samira. E a Samira... Sorte a minha. Ai, Jesus. E a Samira decidiu me amar. Queridos, eu tenho um compromisso, né? Quando eu olho para mim, a gente sempre fala, né, que a aliança, ela significa que eu tenho um compromisso. Né? Quando eu olho para ela, eu lembro do compromisso que eu tenho com a minha esposa, mas o compromisso está no meu coração, não preciso de uma aliança só. O meu compromisso com ela está no meu coração. Exige uma ação. O que exige uma ação? Você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar amor. Você tem que levar a mulher para sair. Isso é demonstração de amor, de carinho. Levar a jantar. Trazer um presente quando não é uma data qualquer. Né? Hoje é dia dos namorados, tem que dar alguma coisa. Hoje é seu aniversário, tem que dar alguma coisa. Aniversário de casamento, tem que dar alguma coisa. Não, queridos, não é só nessas datas. Mas às vezes chegar com um chocolate. Olha, amor, estava passando em tal lugar, lembrei que você gosta de chocolate, comprei para você. Essa é a diferença, queridos. E é incondicional. Por mais que você esteja nervoso, querendo matar a cidadã, tem que ser incondicional. Você tem que olhar para ela e falar assim: meu Deus, casei com você mesmo, vou ter que te amar até o resto da vida, né? Mas assim, até que a morte separe, é o que eu falo. Até que a morte separe. Então assim, oramos para que Deus venha restaurar o casamento. A gente acredita na restauração do casamento. Eu não acredito que Deus não vá restaurar. Eu acredito na restauração do casamento. E é isso que nós pregamos, e é isso que nós vamos lutar com qualquer casal que seja. E queridos, e esses 4 sentidos praticamente independem do quê? Do sentimento. O meu sentimento hoje não é de te amar. Não, eu decidi te amar. Eu tenho que fazer algo para te amar. Eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que demonstrar carinho, né, queridos? Então, assim, que você possa derramar do amor
para com a sua esposa. Né? Você pode olhar para sua esposa e falar assim, querida, eu te amo. Se ela não tiver, aí lascou, né? Manda mensagem. Né, lindão? Manda mensagem. Se ela não tiver, aí lascou. Mas, queridos, nós temos que ter esse amor. Muitas vezes a gente se depara com alguns casais que o marido fala, poxa, mas como que eu vou amar minha mulher? A minha mulher, você não conhece ela, ela é terrível, porque ela é muito chata, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Mas eu vou dar a notícia para vocês. A mulher, ela é muito reativa. Então, às vezes, o casamento ele vai desgastando e é culpa dos dois, porque casamento é 50% de cada um, não é um só. Porque o que um não quer, dois não faz. Então, o casamento é meio a meio. Mas, geralmente, o casamento vai desgastando. Por quê? Porque já é uma coisa da mulher ser a primeira. Existem exceções, tá? Ser a primeira a ficar lutando pelo casamento, a ficar batalhando, a ficar implorando por alguma coisa para o marido mudar, e acaba sendo muito motivo de briga. Com o passar do tempo, a mulher desiste. Só que, quando a mulher desiste, tem uma característica, ela desiste mesmo. E aí, o que acontece? Quando o marido se dá conta, aí tá difícil. Aí a mulher, ela já não quer, ela está saturada, qualquer coisa ela explode, ela grita, ela briga. Aí o marido fala, ai, tá vendo? É difícil. Só que lá atrás, porque a Bíblia fala que vocês têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, vocês têm que se entregar por ela. E também fala que você alimenta o seu corpo porque você se ama. Se sua mulher chegou nesse estado, é porque ela deixou de ser alimentada. Ela deixou de ser alimentada emocionalmente. E aí a gente também escuta muito. Ah, mas você não sabe o que eu sofro de tentação lá no mundo, porque tem um monte de mulher dando em cima de mim. Querido, se você soubesse os capiroto bonito que o cão manda para ficar lá de conversinha com a sua mulher e você está perdendo o terreno, você ia tomar conta daquilo que é teu. Ia parar de graça e começar a alimentar. Porque, como a mulher ela é reativa, e ela é muito por aquilo que ela ouve, Eva caiu como? Por aquilo que ela ouviu. Ela foi seduzida por palavras. A mulher ela é seduzida por palavras. Se você está deixando faltar, a sua mulher está sendo seduzida por palavras. Por qualquer um aí fora. Ah, mas a minha mulher, eu tenho 20 filhos, ela não sai de casa. A internet está aí para isso. O diabo também usa a internet. Então, toma cuidado, porque da mesma forma que você também está sendo tentado na internet, na rua, sua mulher também está. Então, cabe ao marido se sacrificar pela esposa muitas vezes. E o marido tem que demonstrar isso, porque isso é uma demonstração de amor. E a mulher também ela tem que cumprir com o papel dela. Mas vamos seguir lá, que vai chegar a hora delas. Vamos lá. Ponto 2. Né? O respeito da esposa pelo marido. Esse é um dos pontos principais. O respeito da esposa para com o marido. Muitas vezes a gente se depara com alguns casais, quando nós vamos se aconselhar eles, né? Eles vêm se aconselhar junto com a gente, e aí você vê que a mulher ela perdeu o respeito. Ela perdeu por quê? Porque o marido também deu mancada. E aí a mulher começa a falar, e eu vou falar um negócio para você. A mulher lembra de coisa que eu falar, Jesus Cristo. Acho que quando tinha 2 anos de idade, ela lembra para falar. E aí traz tudo aquilo na memória e começa a falar. Aí eu falei assim, eu me perdi lá atrás. Repete. Ela tem a moral de repetir. Então, assim, queridos, a mulher, ela tem que ter o respeito para com o marido. Em Efésios 5:22 diz assim, ó, esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Verso 33, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Né? Essa é a minha versão que é super, hiper atualizada. Né? Então, assim, é interessante, porque fala assim, o marido com todo o respeito. A pergunta que eu faço para você, mulher, como você tem tratado o seu marido?
Como tem sido a sua comunicação dentro de casa? Porque a gente fala assim, ela tem que ser submissa. Queridos, essa submissão feminina, ela causa o quê? Uma controvérsia. Por quê? Quando Paulo fala a respeito, no versículo 33, percebemos que a submissão nada é do que respeito. Ok, isso nós entendemos. E a diferença do homem e da mulher, o que é? Não é se é funcional ou não funcional, mas na realidade significa que a mulher ela tem respeito com a posição de liderança. O marido ele tem que ser o cabeça, é isso que a Bíblia fala. Tem muita mulher que está tomando a frente de coisas que não era para tomar. Ah, mas se eu não fizer, o meu marido não faz. Vamos tratar esse cara, gente. Estamos aqui para ajudar vocês nisso, vamos tratar. Porque existem posições que o marido ele tem que ir à frente. Existem posições e decisões que o marido tem que tomar. A mulher, ela está o quê? Não é que ela está submissa, não, ela está do meu lado, ela foi arrancada da costela. Ela não está atrás, ela não está na frente, ela está do meu lado, caminhamos junto. Então, o que isso quer dizer? Peraí, vamos tratar isso nas nossas vidas. Ela vai me alertar. Olha, Luciano, isso aqui não está legal, isso aqui está acontecendo, vai nos prejudicar lá na frente. Ela está me alertando, porque ela é minha companheira. Ela tem respeito. E aí, queridos, eu tenho que olhar de uma maneira diferente, como ajudadora. E como eu a amo, a ouço, e aí eu tomo a decisão. Ok, querida, está certo, vamos embora. Ou, querida, não é desse jeito. Estou olhando com outros olhos. Você confia em mim? Se ela falar confio, vai embora, querido. Então nós temos que demonstrar o quê? A segurança para nossas esposas. Para quê? Porque ela tem respeito. A mulher que não respeita o marido, queridos, ela influencia com seus filhos. Ela influencia os seus filhos. Como assim se influencia com seus filhos? A não respeitar ao pastor, não respeitar o pai, não respeitar qualquer tipo de liderança, professor, não respeitar. Eu gosto de que, quando eu estou lá atrás, eu pego e vou dar uma volta lá na escolinha. Aí, esses dias, teve um problema lá, e eu estava lá atrás, me chamaram. Quando eu cheguei na classe, um dos meninos olhou e falou, o tio Lu não. O tio Lu não. Quem chamou o tio Lu, pelo amor de Deus? Então, assim, por quê? Porque tem um respeito. Porque sabe que, queridos, eu dou dura, mas eu também sou amoroso. E todos, o mesmo que falou, vem, me abraça, pula nas minhas costas. É o mesmo. A mesma pessoa. Quando ela viu chegando, putz, vou tomar uma dura, do tio Lu, lascou. Então, assim, mas por que, queridos? Existe um respeito. Existe um respeito. E respeito a gente conquista. Eu acredito que o versículo 33, ele é a chave do respeito. Porque ele fala assim, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. Está falando para os homens isso. E a esposa trate o marido com todo o respeito. Então, o versículo, ele se completa. Porque, muitas vezes, a mulher ela não respeita o marido porque ela não se sente amada, porque ela não se sente segura. E o marido tem que transmitir segurança. Marido, a sua esposa, ela é sua esposa, não sua mãe. E, mulher, você não é mãe do seu marido. Então, você está respeitando o seu marido, porque muitas vezes as mulheres reclamam, Samira, mas se eu não tomar a frente, não vai acontecer. Mas espera aí, você deixou para ver? Porque você não é mãe. Então, vocês já, mas ele não vai fazer. Como você sabe que não? Deixa. Porque como é que ele vai demonstrar também se você não está deixando? Porque dentro do casamento, homem e mulher, eles têm funções diferentes. Não significa que um é maior e outro menor. Significa só que são funções diferentes dentro do lar. Não significa que ambos não podem exercer as mesmas funções, mas tem que ter o devido respeito. Não é porque a mulher é melhor administradora ou que ela ganha mais que o marido que ela não tem que respeitar o marido. De maneira nenhuma. Se você acha que você não tem que respeitar seu marido porque você ganha mais que ele, porque você teve a oportunidade de estudar mais que ele, você está completamente errada. E esse é um dos pilares da sua casa que pode estar ruindo. Porque isso não te dá. Ganhar mais, saber administrar melhor, não dá o direito de ninguém ser mais do que ninguém. Porque no casamento é tudo igual. É 50-50.
Então, se está faltando, eu tenho que suprir. Se está faltando da minha parte, ele tem que suprir. E é assim que vai acontecer. O casamento é isso. Para isso tem que ter relacionamento. Se a gente não tiver relacionamento, se a gente não aprender a conversar, a ter um diálogo, a gente não vai ter respeito um pelo outro. E mulher, se coloquem no seu lugar de mulher. Deixa seu marido da casa, deixa ele ser o homem da casa. Muitas vezes a gente faz coisas sem perceber, mas deixa seu marido ser o homem da casa. Começa a falar, dar dicas para ele, de que tem coisas que não cabe mais a você, que você não é a mãe dele. Então, e maridos, quando a sua esposa não fizer alguma coisa que não te agrada, não adianta você deitar no chão, espernear e se jogar no chão e começar a gritar. Porque não é sua mãe, é sua mulher. Então, tenham atitudes também e se dê o respeito. Porque se vocês não tiverem atitudes de homem, como é que vocês vão ser respeitados? Tem muito homem precisando aprender a ser homem. Aí o povo fala que, nossa, Samira... Mas, gente, a mulher ela vai aprender a ser mulher, mas os homens também precisam aprender a ser homem. Como é que eu vou me submeter ao meu marido se ele é um banana? Se ele não faz nada? Se eu falo, não, amor, não compra agora a guitarra, porque... tem que ser a guitarra. Não compra agora a guitarra, porque, poxa, a gente vai se apertar, a gente não tem dinheiro. E aí ele faz bico, se tranca no quarto, se joga no chão, deixa de falar comigo. Ele não está se dando respeito. Está sendo uma criança mimada. Aí como que eu vou respeitar um cara que não é homem dentro de casa? Que segurança que está me dando? Nenhuma. De contrapartida, você é mulher... Se seu marido também fala para você que não é hora de alguma coisa, entenda que não é hora. Se seu marido fala, amor, faz a janta, porque não vai dar para a gente jantar fora, não adianta você ir lá e ficar fazendo bico e ficar batendo panela no fogão. Não adianta. Faz a janta. Porque você também tem que se dar o respeito. E você tem que entender que não é não. A gente, dentro da igreja, a gente precisa começar a entender que não é não. E parar com essas birras, porque... Já criança casa? Não. Então, por que vocês estão tendo atitude de criança dentro do casamento? Não combina. Não comprei guitarra, tá, gente? Não tem guitarra, gente. É simbólica. Igual o chocolate, é simbólico. Simbólico. Ponto 3. A educação dada pelos pais com os filhos. Em Efésios 6:4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Queridos, quando você for disciplinar o seu filho, tome cuidado para não provocar a ira dele. Eu fui um garoto bem disciplinado pela minha mãe, com certeza ela está assistindo. Eu lembro de cada surra que eu tomei. Todas. Todas as surras teve uma marca. Mas assim... Algo interessante, porque a minha mãe ela sempre dava oportunidade para mim confessar o pecado. Teve uma época, queridos, que eu faltei 30 dias do Senai. Sabe o que é você faltar 30 dias e se esconder na casa da sua avó? E a avó não fala nada? Né? Porque a avó amava o netinho, a avó queria o netinho perto. Ai, tadinho, estão prejudicando ele lá na escola. E, gente, eu tinha 14 anos de idade. Eu ia para o Senai, pegava a bike, largava a bicicleta no Senai, ia para a casa da minha avó, era Senai em Jundiaí, casa da minha avó na Várzea Paulista, pegava o busão e ia embora. Ela me dava dinheiro ainda para ir lá. Saía de lá, antes de acabar a aula, corria, chegava no Senai, catava a bike e voltava para casa. Olha que loucura. 30 dias eu voltei. 30 dias. Aí o reitor, chamava reitor na época, diretor hoje, né? Era reitor lá. Aí chegou e falou assim, dona Guareide, preciso conversar com você. Quando ela chegou no Senai, a minha mãe trabalhava das 5 da manhã até as 8 horas, 10 horas da noite. Então, e ela estudava também, né? Então, assim, ela criou a gente. Meu pai não era presente. Então, assim, ela se esforçava no máximo. E o dia que ela teve que ir para o Senai, eu cheguei em casa, cheguei do Senai, da casa da avó. A minha mãe, aonde você estava? Estava na escola, mãe.
Vou te dar mais uma chance. Aonde você estava? Mãe, estava na escola, estava lá. E a mentira vai valecendo. Vou perguntar mais uma vez. Aonde você estava? Eu estava na escola. Mano, quando eu falei a terceira vez, mentira! Eu estava lá! E o reitor me chamou e, cara, na boa, eu renasci de novo naquele dia. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Eu renasci de novo. Tomei uma surra, eu lembro dessa surra até hoje. Ela falou, não foi tão assim. Falei, mas quem apanha sempre lembra, quem bate não. Mas assim, foi algo que me marcou, quer dizer, aí o que eu fiz? Como eu já estava no último semestre, praticamente, terceiro para o quarto semestre, eu peguei, corri lá e consegui recuperar e consegui passar. E hoje, se eu tenho uma profissão, é graças a essa sua. Né? E aí, se não tivesse acabado de passado, era outra surra. Mas assim, queridos, eu não fiquei irado com a minha mãe. Não fiquei irado. Porque ela me deu a chance. Ela perguntou. Doeu? Se doeu. A cinta, chinelo, né? Eu tinha um bastão de escoteiro lá, o bastão de escoteiro. Marcou a minha vida. Apanhei de quando é verde. Mas, queridos, mas marcou minha vida. E hoje estou aqui, vivinho. Vivinho. Chorei na época, fiquei sem falar com ela, acho que uns 2 dias, porque cada vez que eu olhava para ela, os fogos saíam assim, né? Mas assim, queridos, Deus não deixou que eu ficasse irado com a minha mãe. Amo minha mãe, amo estar junto com a minha mãe, não tenho essa ira. Então, assim, mas sabe por quê? Porque ela chegou primeiro, ela perguntou, fala a verdade, onde você estava? Quando a mãe e o pai falam, a gente fica esperto. Ela já sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem que estar atento a isso. E muitas vezes, querido, a gente cata os nossos filhos na disciplina. Eu vejo muito isso no mercado, né? Aí vem a criança se joga no chão, se esborracha no chão. O pai vai lá pelas orelhas, cata e levanta a criança. Você não vai pegar, não vou dar Danone. Querido, você está provocando, você está deixando o seu filho orelhudo. Está marcando aí a criança, você tem que ficar esperto. Por quê? Você não sentou, não conversou. Você tem que conversar, você tem que tratar. Então, queridos, em Provérbios 29:15, ela fala assim, que a vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Então, queridos, nós temos que educar os nossos filhos. Nós temos que educar nossos filhos. Eu vejo muito pai e mãe que não educa o filho. Deixa fazer o que quiser. Põe a criança no colo, a criança vai lá dar um tapinha na cara. Ai, que bonitinho, dá um tapinha na cara. A hora que cresce, dá um tapão na cara, e você vai fazer o quê? E aí? Nós temos que ter cuidado. Ah, mas é bebê ainda. O Daniel apanhou com 3 meses, filho. Tomou chinelada no bumbumzinho dele, ficou esperto. E pode ter certeza, ele está com 24 anos casado. Se eu precisar chegar e dar uma dura, ele abaixa a orelha e vai de boa. Porque tem respeito. E tem respeito. Pastor Eduardo pode dar uma dura? Tem respeito com o pastor Eduardo. Pode ficar nervosinho na hora. Mas tem respeito. Então, queridos, a vara da disciplina dá sabedoria. Agora, tem o exagero na educação. Provérbios 19:18 diz assim, ó. Disciplina os teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. E não coopere para a morte deles. Isso que a Bíblia está falando. Por quê? Ah, não, eu não vou disciplinar. Ah, não, eu não vou fazer. Queridos, se você não bater, a polícia lá fora vai bater. O bandido lá fora vai bater. Ah, eu nunca bati no meu... Gente, eu nunca apanhei do meu pai. Fala a verdade, nunca apanhei do meu pai. Nunca. Também não era presente, mas... outro papo. O que acontece, queridos? Mas o meu pai, ele só olhava, eu já sabia o que ele queria. Vou dizer, mancada, não vou fazer. Só o olhar. Quantos têm essa experiência aí do pai só olhar e você já sabia o que é? Bastante gente. A mãe não, né? A mãe já tinha mais de boa, né? Já estava aí tranquilo, né? Mas a mãe dá uma mancada e... Bem isso, né? Então, assim, queridos, disciplina o teu filho, ensina o teu filho. Seu filho é novinho, você tem a oportunidade de você poder ensinar. Está com 10 anos, tem a oportunidade de ensinar. Está com 14 anos, tem a oportunidade de ensinar. Daqui a pouco, a 16 anos, já não te respeita mais. Porque você não ensinou lá atrás. Você não corrigiu lá atrás. Você não ensinou o que é certo e errado. Queridos, deixa eu te falar um negócio. O crime não compensa. Não compensa.
Podem pregar outra coisa aí. O crime não compensa. Para nós, não. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos. Tem uma... cadê? Perdi agora. Aqui. Em Provérbios 29, 15, eu acho ele tão claro que ele fala assim: a vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à própria sorte envergonhará a sua mãe. Todo mundo sabe, e acho que todo mundo já passou por isso, ou pelo menos já falou alguma vez na vida: nossa, me falou de um jeito que me feriu mais do que se me batesse. Eu preferia ter apanhado do que ter escutado aquilo que eu escutei. E esse versículo, eu acredito que ele é, para os pais, um alerta. Porque, primeiro, que a gente já sabe que tem um jeito certo de corrigir os nossos filhos. Não é bater quando a gente está com raiva, não é espancar. Disciplina não é espancar. Não confundam. Não tem nem como confundir, porque o espancamento ele traz ira e ferida na alma. A disciplina, não. A disciplina ensina. Mas presta atenção em como você tem falado com o seu filho na hora que você está irado. Porque as palavras que você tem lançado sobre o seu filho, além de ser profecias, também tem ferido o seu filho ou sua filha. E muitas vezes a gente observa que as crianças vão crescendo e os pais, é muito novo, não entende. Gente, entende. Entende. Nem se for por assimilação, a criança entende. Por exemplo, um bebezinho, ele sabe que se ele chorar, a mãe vai vir. Ele sabe que alguém vai vir porque ele está chorando. E quantas mães com bebê pequeno, que a gente quase não tem na igreja, já passou pela experiência do nenê chorar, você olhar, está de barriga cheia, está de fralda limpinha, e o nenê não quer nada, só colo. É mentira minha ou acontece isso? O bebê assimila, ou seja, o bebê entende. Quando você tem que ensinar o seu filho? Desde quando você tem que ensinar o seu filho? Desde quando ele está no ventre. Quando ele está no ventre, você já tem que falar para o seu filho da palavra de Deus. Você já tem que ensinar o seu filho sobre respeito. Seu filho está crescendo, você tem que falar não para ele. E você vai ter que explicar o porquê. Do mesmo jeito que porque sim não é resposta, não também, só não é resposta para o seu filho. Ele entende, ele precisa que você explique para ele entender. Sabe por quê? Se você não falar não para o seu filho, vai acontecer o que a gente vê hoje. Adolescente, na guardinha, com 16 anos, que a mãe vai lá brigar porque o filho foi mal numa entrevista de emprego e ele não aceita que ele não passou na entrevista de emprego. Mas isso daí é culpa. Não, é culpa sua. Se seu filho não sabe ouvir não, se seu filho não sabe perder, não está preparado para o mundo, porque a culpa é de vocês, pais. Eu amo muito criança, e todo mundo que tem filho, que tem criança que vai em casa, sabe. Eu amo sentar e brincar com criança, só que eu brinco. Eu jogo. Jogo é jogo. Não deixo criança ganhar, porque tem que aprender a perder. E tem criança que dá escândalo e joga tudo para o alto. Mas aprende a perder. Eu nem ligo. Depois a criança começa a aprender. O Miguel, ele gosta muito de jogar comigo. E eu jogo com ele palavra cruzada. Aí a gente está jogando. Primeira vez, ele perdeu. Ficou revoltado, saiu bravo. Falou que não ia nunca mais brincar. Depois, ele sentou para jogar comigo e me deu um baile. Me deu um baile. Ele começou a formar umas palavras que eu falei, não é possível que essa palavra... Não, eu ia consultar o dicionário para ver se aquela palavra estava escrita direito. E me deu um baile. Então, a criança, ela sabe, e a gente tem que preparar. A gente tem que preparar. Porque, senão, que tipo de adulto você está formando? Você está formando um adulto. E a responsabilidade é nossa, de ensinar a respeitar mais velhos, de ensinar a respeitar o professor. E o professor me deu nota baixa. Não. Você tirou nota baixa porque você não estudou. E é isso que a gente tem que ensinar para os seus filhos. Mas o professor não explica direito. Então, vem cá, qual que é a sua dificuldade? Samira, mas eu não sei, eu não tenho instrução. Busca alguém que saiba. Faz o seu filho procurar no Google, porque ele... Já morri. Seu filho, ele sabe mexer no Google e no YouTube. Sabe achar tanta coisa que não presta.
Faz ele perder uns 5 minutinhos lá e fica do lado dele, ajudando ele a estudar. Porque os nossos filhos, eles são capazes. E a gente tem que trazer isso para os nossos filhos. Falar, olha, vocês conseguem, vocês podem. Porque, muitas vezes, os nossos filhos eles precisam ouvir esse tipo de palavra e faz parte da educação. Porque se seu filho está se tornando um adulto medroso, um adulto, uma criança, adolescente, né, que não tem coragem de tomar algumas decisões simples, que não tem coragem de falar a verdade para vocês estão falhando, gente. A gente está falhando. E eu apanhei para aprender isso. A gente apanhou muito para aprender. E não adianta a gente começar a ensinar os nossos filhos depois de velho. Eu gosto muito da cultura japonesa. E uma das coisas que eu gosto é a tradição. É a tradição. Eles sempre contam a história da família. Então, eles sempre sabem a história da família. E eu sempre ensinei aos meus filhos isso. E eles sempre têm alguma coisa, que tem algum evento da família, que eles sentam os adultos com as crianças e eles passam alguma coisa. Seja ensinar uma receita, seja ensinar... E com isso você vai construindo um caráter de respeito, você vai construindo todo um caráter da criança, toda uma história. A criança ela precisa saber a história dela. Vai construindo uma história, você vai trazendo segurança para o seu filho. Seu filho vai confiando em você, seu filho vai confiando nele. Porque, a partir do momento que o nosso filho confia em nós, ele começa a confiar nele também. Porque ele sabe que, se acontecer alguma coisa e ele falhar em alguma coisa, você está ali como porto seguro dele. Ele tem que saber que ele vai ter a fase que ele vai cometer erros, que ele vai tomar decisões erradas. E ele tem que saber que nós somos o porto seguro. Então, a gente tem que ensinar o nosso filho até quando? Para sempre. Daniel hoje está casado. E aí, hoje, os problemas que ele enfrenta é diferente do que quando ele enfrentava quando era solteiro. Mas, quando acontece alguma coisa que ele foge do controle dele, ou alguma coisa que ele fez errado, o que ele faz? Ele sabe que ele tem um porto seguro. Olha, eu fiz errado, o que eu faço? Ele vem pedir conselho. E tem que ser assim. Você tem esse canal com seu filho? Seu filho tem essa confiança em você para chegar e falar, muitas vezes eu pequei, eu preciso de correção? Porque seu filho ele tem que ter essa confiança em você. Ah, mas filho nenhum faz isso. Faz, gente. Faz, sim. Quantas vezes, quem era do louvor aqui, quem acompanha, sabe, quantas vezes o Daniel não chegava e falava assim, eu estou em pecado, me coloca de banco, pai. Depois a gente conversa. E não ministrava. Por quê? Apesar de pecar, apesar de fazer errado, ele tinha o temor. E esse temor nasceu quando? Desde sempre, porque o menino foi criado no altar. Desde quando ele nasceu, o Daniel estava no altar. Sempre dentro da igreja, aprendendo e ensinando a tempo e fora de tempo. Até que a palavra ficou encucada dentro dele. Então, é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Quando a Samira fala a respeito até da educação, a gente pode dividir ela em duas partes. A instrução formativa, e a gente pode usar Provérbios 22:6, que diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e o mesmo quando for idoso ou velho, não se desviará dele. Então, quando você ensina ao seu filho desde o começo, ensina o caminho que ela deve andar, ela vai lembrar. E isso que é interessante, né? Porque a gente fala tanto do Daniel porque, assim, é algo que a gente vive. Né? Quando ele dá mancada, acontece alguma coisa, ô pai, preciso de ajuda aqui, preciso voltar para o caminho. Eu saí do caminho agora, mas eu preciso voltar. Então, ele tem esse temor. E tem a disciplina corretiva, que é ali em Provérbios 13:24. Quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho, não o ama. Essa palavra é forte. Se você se nega a disciplinar e repreender o seu filho, você não ama ele. Mas eu demonstro tanto amor. Não, queridos. Porque quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Então, queridos, nós temos sim. É uma responsabilidade. Deus te dá uma responsabilidade de você educar o seu filho. É tão gostoso ser papai. Vai ser tão gostoso ser vovô, né? Porque o vovô estraga a criança, né? E não vai ser diferente que a gente.
Quem vai disciplinar? É pai e mãe. Eu vou estar lá para ajudar, vou estar lá para conversar. Falar, precisa disciplinar, está errado. Ó. Isso aqui você tem que corrigir. Eu estou lá como porto seguro para poder ajudar. Mas quem vai disciplinar? Não vai ser o vovô nem a vovó. Vai ser o papai e a mamãe. Vocês conseguem compreender? Por que é importante o marido e a mulher saberem o lugar deles? Por que é importante a mulher respeitar o marido e o marido também saber respeitar a esposa? Porque chega na hora de disciplinar o filho, se você não concorda com a disciplina, você jamais pode fazer isso, discutir, falar qualquer coisa na frente do seu filho. Deixa o outro corrigir. E depois, no secreto, conversa. Olha, você não foi muito duro? Será que era para tanto? Porque se você não fizer isso no secreto, fizer na frente do seu filho, você vai estar mostrando desrespeito de um para com o outro, e o que o seu filho vai estar aprendendo? A desrespeitar. Outra coisa, quando a gente fala de ensinar o filho, gente, é ensinar de verdade. Conta a sua história e não pode contar a parte feia. Não tenha medo de contar a parte feia. Todo mundo tem parte feia da história, mas não esconda a parte feia. Porque a parte feia também faz parte da construção daquilo que vocês são hoje, do caráter de vocês, daquilo que vocês são hoje. Então, você não precisa ter medo de esconder. Ah, Samira, mas eu insisto, eu falo, eu brigo com meu filho, ele não quer vir na igreja. Se ele cresceu ouvindo as suas experiências, ora e deixa que ele vai ter a experiência dele com Deus. Confia em Deus, porque na palavra de Deus fala que se a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ainda que ela for velha, ela não se desviará. Por quê? Porque aquilo está dentro dela. Ele pode não estar na igreja, seu filho pode não estar na igreja hoje, mas ele tem os princípios de Deus cravados no coração dele. E, numa hora, no tempo certo, ele vai voltar. Então, deixa ele ter a experiência dele, porque ninguém se sustenta na fé sem experiência própria com Deus. E o último ponto, a obediência dos filhos na relação com os pais. Em Efésios 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Queridos, quando nós vemos esse versículo, quer dizer, honra o teu pai e tua mãe. Queridos, demonstre o respeito. Isso quer dizer que você está honrando eles. Né? Minha mãe está lá, eu falo com a minha mãe todo dia. Eu tenho a moral de ficar 1 hora com ela no telefone. Você fala o quê? Um monte de assunto. Um monte de assunto. Mas por que você fala? Porque eu gosto, eu quero conversar com a minha mãe, quero honrar ela. Quando minha mãe está em casa, né? Quando ela sai comigo, por exemplo, para trabalhar, ela fala assim, eu não tenho médico essa semana. Eu falo, vamos trabalhar comigo, mãe. Minha mãe vai trabalhar comigo. Queridos, quando a gente chega no restaurante, vamos comer. Ô mãe, confirma aí depois na live. Quando a gente chega lá no restaurante para comer, queridos, a gente vai lá, pede um prato, e na hora de pagar, eu vou lá e pago a conta. Estou honrando a minha mãe. Não, mãe, pode ficar tranquila. Não, mas deixa a mãe ajudar com alguma coisa. Queridos, e eu também não sou bobo. Porque quando a mãe ela chega e fala assim, ô filho, toma um dinheirinho aí para você. Eu recebo, gente. Ué, eu recebo. Né? Tá plantando em terra boa, só terra boa aqui nesse lugar. Mas assim, há um respeito, queridos. Há um respeito, há uma honra. Então assim, e outra, eu quero viver bastante tempo ainda. Você viu que o versículo? Para que você tenha vida longa na face da terra. Eu quero viver mais, quero viver mais. Então, queridos, busque, honre o seu pai, a sua mãe. Esse é um mandamento com promessa. E quando nós não vigiamos e começamos a ter problemas no nosso relacionamento, queridos, nós temos que olhar para esses 4 pontos. Aonde nós erramos, aonde nós falhamos e aonde nós precisamos consertar. Quando a gente fala em honrar pai e mãe, não é só presente, não é só pagar as coisas. Eu acho que todo pai aqui pode falar, nossa, senti um orgulho tão grande quando eu vi meu filho ou minha filha fazendo tal coisa. Isso me dá tanta alegria. Isso é honrar. É não causar tristeza, não causar constrangimento, não causar vergonha. Você ser motivo de alegria, você ser bênção para os seus pais, isso também é uma honra.
eu tive a oportunidade de... Esses tempos atrás, aí, a gente estava na casa do meu irmão e ele me chamou para orar pela casa. E sabe, queridos, Deus colocou algo muito forte no meu coração naquele momento, quando nós fomos orar, porque a nossa família tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Né? Meu pai foi embora de casa, eu tinha 10 anos de idade, meu irmão, sei lá, tinha acabado de nascer, eu não lembro a idade. Mas assim, a gente era tudo criança. Então assim, não tive um pai presente que estava junto conosco. Ele vinha de sábado, pegava a gente, passava o dia com a gente, mas não era algo de pai e filho. Um pai não tinha aquela conversa. Gostava de estar junto, mas não tinha aquela conversa. E aí, queridos, eu olhava os meus tios, olhava os meus primos, e aí quando chegava no Natal, o Natal era frustrante para mim. Porque todo mundo ganhava aquele presentão e a gente não ganhava nada. Então por isso que eu falo assim, a nossa família tinha tudo para dar errado. Mas aí Jesus entrou. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa situação ela foi revertida, porque os presentes, as reuniões de família já não se portavam mais. E aí, quando eu estava na casa do meu irmão, nós fomos orar, eu comecei a contar o testemunho da nossa família. Qual é o testemunho da nossa família? Queridos, a minha irmã hoje, junto com o meu cunhado, tem uma empresa de sucesso. Né? Faz instalação de câmeras, faz monitoramento, ganha um bom salário, teve uma empresa de internet de fibra ótica tempos atrás, ele faz essa solda de fibra ótica, que são poucas pessoas que fazem, ganha muito bem, mora numa casa maravilhosa. Quando comprou a casa era ridícula, hoje a casa é linda. A casa é linda. E aí quando eu estava na casa do meu irmão também comprou uma casa lá em Itupeva, e aí você olha aquele terrenão, você olha aquela casa, a casa é linda. E quando eu falava assim, sabe, gente, o diabo tentou destruir a nossa família. Mas Jesus, ele reverteu a situação. Hoje eu sou bem sucedido, trabalho com vendas, tenho um carro bom, tenho a minha casa. Então você vê, queridos, que Deus, ele vai transformando situações. Muitas vezes você pode olhar para a sua vida e falar assim, ó, a minha vida está tudo errado. Deus é poderoso para restaurar a sua família, restaurar a sua casa e mudar a sua história, queridos, assim como mudou a minha. Nós temos que confiar em quê? Nós temos que confiar em Deus. E esses princípios nunca saíram do meu coração. Sempre honrei a minha mãe no que eu pude. Sempre honrei, mesmo meu pai não sendo presente, honro meu pai, honro a minha madrasta. Honra a minha madrasta. Eu falo assim, você é louco. Honra a minha madrasta. Ué, tá junto com meu pai, atura meu pai? Coitado dela. Honro, tenho do tempo que eu estou com ela, estou lá, abraço, converso, trocamos ideia, levo presente. Sabe, queridos, nós temos que ser a luz neste mundo, porque de trevas já está cheio. Então nós temos que fazer a diferença, nós temos que demonstrar amor, nós temos que demonstrar carinho para com a nossa família. E a nossa família, ela começa a olhar para nós de uma maneira diferente. Então eu acho muito interessante, que quando eles têm a conquista, liga, ô Lu, troquei de carro, ô Lu, comprei uma casa, ô Lu, eu fiz, queridos, não tem coisa melhor, às vezes, de você ouvir isso, porque eu sou primogênito. E aí eles falam assim, não, você tem que ficar sabendo primeiro. E eu sonho com eles. Se eles são loucos, eu sou louco junto. Não, vamos que vai dar certo, vamos fazer que vai... Tem certeza? Deus falou? É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos embora, vamos orar junto. E aí, queridos, a situação é revertida. A nossa família, ela tem solução. A sua família tem solução. É só você deixar Jesus entrar. Amém? Vamos ficar de pé? Só mais uma coisa que eu acho que isso a gente não pode deixar de falar. Muitas vezes a gente não está indo bem, ou no nosso casamento, ou na criação dos nossos filhos, enfim. E a gente começa a procurar por aí afora. E começa a procurar em vários lugares. Gente, a Bíblia ela tem que ser o nosso norte. A Bíblia é o nosso manual. Não tem problema você assistir um vídeo de um psicólogo, não tem problema você seguir alguns conselhos, algumas dicas, tem coisas que são muito boas que estão aí, mas presta atenção se está alinhado com a palavra de Deus. Ah, mas não é cristão. Tem muito cristão que fala coisa que não está alinhada com a palavra de Deus. E tem muito não cristão que fala aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Então, tome cuidado do que você tem se alimentado, porque às vezes você está tentando consertar um alicerce
de uma maneira em que Deus não está sendo o centro e não está sendo convidado para ajudar, para fazer essa obra. Porque o nosso Deus, Ele é o arquiteto principal das nossas vidas, do nosso casamento. Então, a gente tem que prestar atenção. Se aquilo que você tem buscado não está trazendo Deus para o centro, então abandona isso e começa a buscar algo em que Deus é o centro. Queridos, nós vamos orar, mas antes a gente vai ministrar essa música. Quero consagrar o meu lar a Ti, essa daí mesmo? Faça essa música a tua oração nesta noite. Que você possa ter essa oportunidade de consagrar a sua casa, consagrar a sua família. Esposa, se você agiu errado até hoje, peça perdão para o seu marido, aproveite o momento de unção. Marido, se você agiu errado com a sua esposa, peça perdão também para ela. Fala, você é um homem melhor. Você é um homem com responsabilidade. Eu vou ter atitudes diferenciadas e o nosso casamento vai dar certo. A situação vai ser revertida. Sabe, queridos, nós temos que profetizar. Muitas vezes a gente profetiza para o nosso filho assim, você é um moleque, você é um endemoniado, você é terrível. Você está profetizando para o seu filho, a sua palavra tem poder. Então comece a profetizar, você é bênção. Você é escolhido de Deus. Comece a lançar palavras proféticas sobre o seu filho, querido. Comece a lançar palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua esposa. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote. O que você tem falado a respeito da sua casa, a respeito da sua esposa, a respeito da sua família? Existe uma responsabilidade sacerdotal sobre nossas vidas, queridos. Não é, é só o pastor, é presbítero. Não. É todo homem. Lá dentro da sua casa, você tem que ser um machão que vai expulsar o demônio. Lá na sua casa, você tem que ter o óleo para ungir a sua casa e falar de Satanás, aqui dentro você não entra. Na minha família você não toca. Vou chamar o pastor. Legal, pode chamar o pastor, não tem problema. Mas a responsabilidade está sobre a sua vida também. E nós temos que começar a entender isso, queridos. Nós temos que agir diferente. Nós temos que ter atitudes diferentes. Nós temos que orar diferente. Nós temos que orar, sermos pessoas de fé, homens que caminham debaixo da verdade de Deus, debaixo da profecia de Deus, em nome de Jesus. Vamos declarar esse canto. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti. Sim, Senhor. O nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Queridos, feche os olhos, vamos orar. Papai, nesta noite nós queremos consagrar a nossa casa, Pai, como diz esta canção. Queremos consagrar o nosso lar, queremos consagrar a nossa vida, queremos consagrar a nossa família, Deus. Pai, se nós temos agido da maneira errada, Pai, nós te pedimos perdão agora. Pai, se nós temos errado como
como pai, como esposo. Oh Deus, nós pedimos perdão, Senhor Deus, porque nós não queremos errar, porque muitas vezes a gente não sabia como agir, mas nessa noite o Senhor trouxe luz para as nossas vidas, Senhor Deus, e a nossa situação, a nossa sorte, ela vai ser revertida agora em nome de Jesus, porque nós seremos homens diferentes, seremos pais diferentes, pessoas diferentes agora, Senhor Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor venha dar unção e sabedoria, Pai, a cada sacerdote que aqui está representado agora em nome de Jesus. Oh Pai, dá sabedoria, Pai, na vida financeira, Pai, dá sabedoria, Pai, como tratar os seus filhos, Pai, dá sabedoria como tratar a sua esposa, em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós formos fazer, possamos caminhar da melhor maneira. Papai, nesse momento queremos colocar as nossas esposas diante do teu altar, Senhor Jesus, e pedimos, Pai, que o Senhor venha a consagrar agora, Senhor Deus, e que cada dia mais esses casamentos possam ser alegres, felizes, cheios de unção, cheios de sabedoria. Pai, que cada esposa que está aqui possa ser cheia da tua sabedoria agora, e cada dia mais ela possa demonstrar respeito para com o seu marido. Pai, que ela possa ser consagrada a ti, Senhor Deus, agora em nome de Jesus. Pedimos que cada mulher aqui, Pai, o Senhor possa derramar uma unção diferenciada, Pai, de sabedoria, para poder caminhar ao lado do seu marido. Oh, aonde o marido for falho, ela possa ser a ajudadora agora em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a ti, Pai, e declaramos a bênção também sobre os nossos filhos, Senhor Deus. Pedimos que cada dia mais, Pai, eles são herança do Senhor. Filho é herança. Oh Deus, que nós possamos, Pai, ter sabedoria para poder ensiná-los, para poder educá-los, Deus, da melhor maneira, Pai, porque nós queremos ser pessoas, Pai, que são tementes a ti, Senhor Deus, que demonstram respeito para contigo, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus pedimos, Pai, honre as nossas vidas de uma maneira, Senhor Deus, especial, Pai, que cada família possa ser nesta noite tocada pelo teu amor, pela tua unção, pelo teu poder, em nome de Jesus, Senhor Deus, porque eu e minha família, Pai, queremos consagrar o nosso lar, a nossa vida a ti, Senhor Deus. Aleluia.